Oi pra você que está assistindo aqui ao nosso canal 5 Tons. Hoje a gente vai falar nada sobre streaming, nada sobre série, nada sobre filme. A gente vai falar sobre Renato Russo. Hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo, completa 25 anos da morte do Renato Russo. E foi uma coisa que pegou um monte de gente de surpresa, né? As pessoas não esperavam em 1996 que ele fosse morrer tão jovem. Tinha 36 anos só quando morreu. E a morte dele, a circunstância da morte dele foi assim... pegou realmente as pessoas desprevenidas, né? Apesar de já terem alguns boatos de que ele estava querendo se matar, ou que ele estava mal, que ele estava doente. Boatos que ele era soropositivo já haviam também há algum tempo, mas nunca eram confirmados. Ele sempre estava aparecendo com projetos, né? Tipo, estava lá com o Equilíbrio Distante, que é o projeto dele de música italiana, do Stonewall, com música em inglês, estava com um novo disco, né? A Tempestade, que inclusive a gente tem aqui, ó, Tempestade, o Livro dos Dias, que é o último disco que ele lançou em vida, lançou faltando 20 dias para a morte dele, né? O disco foi lançado dia 20 de setembro, no dia 11 de outubro ele veio a falecer. Então a gente vai falar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre lembranças lá de 1996, é um vídeo extremamente pessoal, mas a gente vai comentar aqui sobre a morte do Renato Russo e sobre o legado dele também. Então se você quiser saber mais sobre esse assunto, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir para se inscrever no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações e, se possível, também seguir a gente nas redes sociais. A gente está lá no @canal 5 Tons, principalmente no Instagram. O que eu posso dizer logo na abertura desse vídeo é que eu comecei a conhecer Renato Russo no dia que ele morreu. Foi no dia 11 de outubro de 96, durante a madrugada, e não demorou para que logo de manhã todo mundo ficasse sabendo dessa notícia. Através dos jornais, obviamente, e também, é claro, do temido plantão da Globo. Todo mundo até hoje tem medo do plantão da Globo. E naquela época era pior ainda, porque naquela época só noticiava tragédia mesmo. Só gente morrendo, ou acidente, ou qualquer coisa assim. Os canais que costumam publicar vídeos antigos, né, trechos antigos da programação dos anos 80 e 90, tipo vídeos VHS ou Fábio Marquezine, ainda não conseguiram encontrar o plantão específico que fala da morte do Renato Russo e já é considerado um dos mais raros. Eu espero, pessoalmente, que alguém um dia consiga encontrar esse plantão. Até teve um tempo atrás, aí eu estava fuçando na internet, eu descobri que o plantão que falava da morte do Renato Russo interrompeu o programa Angel Mix, que era apresentado pela Angélica na época, né, na Globo, e alguém conseguiu gravar o programa inteiro, só não gravou uma coisa. Não gravou o plantão. Parabéns por nada. Parabéns por nada. Ainda postou na internet. Postou assim, 3 segundinhos de plantão, mas não falou, né? Não mostrou pra gente o que era. Mas enfim, eu tô divagando. O que eu queria dizer com isso é porque eu lembro perfeitamente do dia que ele morreu por conta da reação dos meus irmãos. Eu tenho 4 irmãos. O João, o André, a Letícia e o Fernando. Sendo que o Fernando é mais novo que eu. O Fernando é de 93, então ele tinha 3 anos de idade. Eu só tinha 10 naquela época. E eu consigo me lembrar da comoção que foi dentro da minha casa quando o Renato Russo morreu. Até porque é uma casa de fã, né? Que acabou passando pra mim, no fim das contas. A minha mãe, os meus irmãos, todos eles ficaram muito abalados, né? Porque eles não esperavam por isso, né? Ninguém esperava ali da minha família que o Renato Russo fosse morrer. Porque é bom lembrar que em 96 a gente estava muito distante de ter internet, né? A gente não tinha internet de jeito nenhum, muito menos internet popular. Era uma coisa que ainda estava engatinhando no Brasil e não é nada parecido com o que é hoje, né? O que parece uma coisa muito óbvia de lembrar, mas a gente está tão acostumado com a velocidade da informação hoje em dia que a gente até esquece que naquela época a informação só vinha por jornal impresso ou pela televisão. Então, na minha casa, ninguém sabia que o Renato Russo estava à beira da morte. Acontece que nas semanas anteriores, né, ao dia 11 de outubro, já havia relatos de que o Renato Russo estava bem mal. Relatos de amigos, né, que deram entrevistas na época da morte dele, também bem depois, para comemorar, para poder celebrar a vida dele e tal. Eles falaram que ele estava, nos últimos dias dele, numa depressão terrível, porque ele já sabia que ele estava próximo de morrer. O Renato Russo, como cantor e como compositor, ele era uma pessoa muito sensível e as entrevistas dele deixavam isso muito à mostra, né? Então ele começou a sentir essa morte chegando e isso acabou derrubando ele de vez. O Renato Russo era soropositivo desde 1989, mas ele escolheu esconder isso do público. Até dos parentes dele, os parentes mais próximos, como a mãe dele, não sabiam da doença. No dia que ele morreu, a mãe dele, Dona Carminha, deu declarações para jornalistas dizendo que ele tinha morrido de anorexia nervosa. Só que poucas horas depois, o médico particular do Renato, que cuidou dele durante todo o período que ele foi soropositivo, confirmou na televisão que ele morreu por consequência da AIDS, por doença pulmonar obstrutiva crônica, septicemia e infecção urinária. O estado emocional
profissional do Renato era evidente nos últimos discos, né, nas últimas gravações da Legião Urbana, que começaram um pouco depois dele terminar o trabalho que ele teve no disco solo, que foi o Equilíbrio Distante, aquele que tem a capa amarela, com as músicas em italiano. Tenho uma memória afetiva com esse álbum. Por quê? Eu lembro, quando eu era criança, minha avó ouvia muito o CD. E eu lembro nitidamente de ver a capinha amarela em cima do móvel, do lado do som. Eu lembro também de uma música em específico desse disco, que é o La Forza della Vita, que tocou no Rei do Gado. Aí todo mundo ouvia essa música, porque foi um estouro. E aí meus irmãos compraram o CD do Equilíbrio Distante, ficou na minha memória também. Eu tenho memória, acho que todo mundo da década dos anos 90 ali tem uma memória afetiva com esse álbum. Enfim, voltando, né, se você lembra desse disco da capa amarela, né, que é o disco italiano dele, ele tinha terminado esse disco e começou a trabalhar no A Tempestade ou O Livro dos Dias, que é esse que eu mostrei no começo aqui. Se você pegar as letras desse disco, você vai ver que quase todas elas são como se fosse uma carta de adeus. Para muita gente, isso ficou claro na música Via Láctea, que foi uma das que mais tocou nas rádios naquele tempo, principalmente depois da morte dele. Mas para mim, pessoalmente, muitos anos depois, a letra que mais evidencia o adeus dele é Esperando por Mim, que para mim é uma das músicas mais bonitas que a banda já fez. Todo mundo acha que A Tempestade é um disco depressivo, e é mesmo, e é pra ser depressivo. Mas assim como Bowie fez com Black Star muitos anos depois, esse disco é como se fosse um testamento, uma espécie de última mensagem. Muita gente nem sabe, mas quando o Renato estava gravando A Tempestade, ele já estava sofrendo muito com as consequências, né, relacionadas à saúde dele, principalmente porque ele não conseguia se alimentar direito. Então ele foi pro estúdio gravar apenas as voz guia das músicas, ele não voltou para dar acabamento final, né. Mas então um parênteses aqui, a voz guia é a versão da música que o cantor grava para, como tá no nome, guiar os instrumentistas. Depois que todo mundo grava os instrumentos, ele volta para cantar a versão definitiva. No caso do Renato Russo, isso não aconteceu. E olha que o disco foi gravado entre janeiro e julho daquele ano. Então, mas esse espaçamento não significa que ele gravou um monte de músicas. É porque ele não estava mais tendo ânimo, ele não estava conseguindo mais terminar de gravar o álbum. Mesmo assim, o material gravado deu para 2 discos. Deu para esse Tempestade e deu também para um outro disco póstumo chamado Uma Outra Estação, que foi feito com sobras e mais algumas raridades, né? Tipo Marcianos Invade a Terra, o Marianne, que foram gravados lá nos anos 80. Então, basicamente, são 2 álbuns de demo. São 2 álbuns de demo, praticamente. Ele só chegou lá, gravou a voz e foi embora. Não teve um trabalho, né? E enquanto o primeiro álbum é depressivo, Tempestade, o outro é um pouquinho mais feliz, mas continua triste. Enfim, 25 anos depois da morte do Renato Russo, ainda consigo me lembrar daquela sensação de tristeza que ficou dentro da minha casa quando ele morreu, e que durou um bom tempo ainda. Durante a noite, naquele dia, né, no dia 11, foram exibidos na Manchete, na Band, se não me engano, os shows da Legião Urbana que inexplicavelmente ainda não foram lançados em DVD com qualidade, mas que podem se encontrar na internet, por exemplo. Tem um motivo, mas eu não vou falar porque eu não quero levar processo. Exatamente, a gente vai ficar quieto e não vai levar esse processo. Esse não. Mas pesquisem. Pesquisa. Mas foi esse show que fez com que eu parasse para prestar atenção realmente nas músicas. Meus irmãos sempre foram muito fãs de Legião Urbana. O mais velho, o João, por exemplo, tinha a discografia inteira da Legião Urbana. Menos A Tempestade e Uma Outra Estação, que eu fui conhecer bem mais tarde na vida, tipo 2003, 2004. Mas nos dias seguintes à morte, eu ouvi tudo e acabei viciando. Passei então vários anos da minha vida com as músicas da Legião tocando pra mim quase todo dia. E foi essa trilha sonora que me acompanhou na adolescência. E é estranho que aquela história de que as músicas do Renato têm apelo universal, que você pode ouvir e se reconhecer nelas em alguns momentos da vida, seja real. E é real mesmo. Aconteceu comigo, por exemplo. Sempre que eu ouvia, que eu precisava, né, ouvir uma música pra ter um conforto, alguma coisa assim, eu ouvia Legião Urbana. Muita gente tem isso com outras bandas. A minha era essa. Quando eu era muito criança ainda, eu aprendi a cantar algumas músicas da Legião com meus irmãos, mas sem entender a mensagem. Depois que eu fiquei velho, entendi a mensagem, aí foi um choque na cabeça. Eu lembro de todo mundo tentar me ensinar faroeste, caboclo, numa viagem pra Aparecida do Norte. Veja só, eu tinha, 7 anos de idade. Então, Renato Russo sempre teve uma vida bastante agitada, desde cedo mostrava uma certa genialidade. Na adolescência, sem poder andar por conta de um problema nos ossos, ele escrevia. E esses escritos dele estão virando livros atualmente, mas eu não tive a oportunidade de ler ainda, né? Não peguei para ver. Depois dele se recuperar dessa doença, ele quis ser músico. Aí ele formou a Aborto Elétrico, que é a banda de punk dele, né? Onde ele cantava, escrevia as letras, tocava baixo. Marcou uma geração em Brasília. Depois dessa banda, ele virou o trovador solitário e escreveu umas músicas como as histórias, assim, tipo Bob Dylan, tipo Faroeste, Eduardo e Mônica, e essas músicas assim, são dessa faixa da vida dele em que ele cantava sozinho com violão. Mas foi com a Legião que ele achou o meio ideal para expressar
essa genialidade dele. A banda foi formada em 83 com o Dado Villa-Lobos, com o Marcelo Bonfá e com o Renato Rocha, que também já morreu. E foi a partir dela que o Renato conseguiu influenciar mais do que um grupo de amigos em Brasília. Ele começou a virar um ídolo por boa parte do Brasil. A morte dele, aos 36 anos, privou a gente de continuar ouvindo a música e conhecer melhor as suas ideias. Mas a obra ficou, e é dela que a gente continua sendo influenciado. E eu, particularmente, continuo sendo influenciado também até hoje. Era só esse depoimento que eu queria dar, não queria falar mais nada além disso, desculpe se ficou muito longo, peço desculpa ao Lucas que vai editar o vídeo, então se ficou muito longo, desculpe, mas é só isso que eu queria dizer, de algumas lembranças que eu tenho daquela época e que ainda, né, principalmente nessas datas que são marcadas 25, 30, essa data redonda, né, hoje está fazendo 25 anos, sempre me volta na cabeça. Então é bom lembrar, um último adendo, que de uns tempos pra cá, muita gente começou a usar a Legião Urbana e Renato Russo como fonte de chacota, né? Tipo, não gosto de Legião Urbana, não gosto de Faroeste Caboclo, música ruim, não sei o quê. O que eu quero dizer é assim, usa essa como um exemplo do todo. Claro, Faroeste Caboclo causa uma certa divisão hoje em dia, né? Porque é uma letra muito longa, uma história e tal, tem vários ritmos dentro, muita gente pode até não gostar, e é real, isso pode acontecer, normal. Mas você invalidar a obra inteira por conta de uma ou duas músicas que acabaram se tornando mainstream, como Pais e Filhos, por exemplo, isso é ruim. É ruim para a cultura nacional e ruim para as pessoas que se privam de conhecer uma obra que é muito mais vasta do que uma ou duas músicas que acabam viralizando pelo lado errado. Então, se você faz parte da nova geração, a geração Z, e você tem preconceito, abra um pouquinho, né, a mente, abra sua mente, como diria Mamonas Assassinas. Eu não acredito que eu citei isso, mas sim, abra sua mente para você conhecer um pouco mais e entender por que Renato Russo e Legião Urbana se tornaram tão grandes no Brasil e ainda hoje lideram aí execuções de música, tipo, são sempre lembrados para trilha de novela, por que tem filmes sendo feitos com letras de música do Renato Russo, sabe? Então, isso não é de graça, isso aconteceu porque tem ali uma genialidade, tem uma coisa muito especial que é muito raro a gente ter no Brasil. Mas se quiser falar mal de Ultraje a Rigor, pode falar. Não, Ultraje a Rigor, se você quiser falar mal do resto do B-Rock, né, o antigo, principalmente o Ultraje a Rigor, fique à vontade. Aqui a gente tá com a parte de comentário aberta pra você falar mal de Ultraje a Rigor. A gente odeia o Ultraje a Rigor, é muito ruim. Lobão também. Lobão é um paradoxo. Lobão é um paradoxo, porque as músicas dos anos 80 são boas, mas ele como pessoa não é tão bom assim. Já o Roger do Ultraje a Rigor é tudo ruim, você não tem como salvar. Então, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, a gente se vê no canal 5 Tons. Até logo!